Olá, amigos e amigas. Vamos gravar a aula de O Livro dos Espíritos do sábado, dia 11 de julho de 2020, primeira parte, né? Nós nos reunimos às 14h30. Estamos estudando o livro segundo, que se chama Mundo Espírita ou dos Espíritos. E ficamos com uma questão atrasada, que na verdade eu achei que era a 301, mas era a 331. Então a questão 331 é a seguinte: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Não é? Não, tem espíritos que não têm consciência de si mesmos, né? Lembra que eu comentei isso numa outra aula, que às vezes por tanto odiar, por perseguição, né, durante muito tempo, esses espíritos vão perdendo até a forma perispiritual e precisam então de reencarnações compulsórias para poderem dessa maneira até recomporem aí a sua forma perispiritual, né? O André Luiz descreve isso dizendo que eles tomam uma forma ovoide, né? Eu sei que isso não está na obra básica da doutrina, não está no Livro dos Espíritos, mas é uma obra complementar que veio pela psicografia do Chico, então a gente pode tomar como um exemplo, pelo menos para alguns casos, né? Porque André Luiz descreve dessa maneira. Então tem espíritos que não se preocupam com a sua reencarnação, porque, como eu disse, alguns nem consciência plena têm de si mesmos, tá certo? Bom, agora sim nós vamos para o capítulo 7, né, do livro segundo, Retorno à Vida Corporal, ou seja, reencarnação. E dentro desse capítulo nós vamos começar agora o item 2. O item 2 se chama União da Alma com o Corpo e Abortos. A questão é a 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união se dá no momento da concepção. Então, quando há concepção, né, entre o óvulo e o espermatozoide, nesse momento já tem uma alma destinada àquele corpo, né, que então começa o seu processo de formação. Então, é claro que bem antes disso, a espiritualidade superior, não os medianos que nos auxiliam, mas realmente as esferas superiores, já tem tudo isso equacionado, né? Já tem esse jogo de xadrez bem claro para eles e sabem que espírito que vai ocupar aquele corpo, então que naquele momento começa a se formar. A questão 345. A união entre o espírito e o corpo é definida desde o momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Sim, a união é definida, definitiva ali, né, desde do momento da concepção, não tem como ficar trocando, eu ia nesse corpo, agora não quero mais, vai você, vai, eu vou na próxima, né? Então é definitiva e já pré-determinada. E o que acontece é que o espírito, em alguns casos, ele pode sim não, de alguma maneira, não levar adiante aquela oportunidade que ele está recebendo de ocupar aquele novo corpo. Mas isso não quer dizer que outro espírito será designado, não é? O que vai acontecer é que esse feto vai morrer às vezes ainda na vida intrauterina, ou será um natimorto, né? Um espírito, um corpo sem espírito, é assim que nascer ele não terá vida. Portanto, pode sim haver uma desistência, em alguns casos há. Se a gente estudar as obras complementares, a gente vê assim que as relações entre os pais e os filhos, aí em especial a mãe, né, que está gestando, e aquele espírito que está recebendo a oportunidade do reencarne, nem sempre é boa, né? Muito pelo contrário, às vezes são relações de ódio do passado. E nem todos os espíritos, portanto, tanto no caso das mães, quanto no caso do espírito reencarnante, dos espíritos reencarnantes, claro, os pais também, mas a ligação aí literalmente umbilical, né, é com a mãe. Então esse ódio pode fazer com que haja
uma desistência ali daquele processo reencarnatório, certo? A questão agora é a 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Bom, ele vai ter que escolher outro corpo, vai ter que entrar na fila para escolher outro corpo, né? Então, se por alguma questão aquele corpo não se desenvolve, esse espírito vai ter que, não tem como, né, prosseguir naquele corpo. Então, o que acontece é que ele vai ter que reencarnar novamente, receber uma outra oportunidade. Com esses pais, com outros pais, é variável. E vamos explicar nas questões seguintes por que isso é variável. Mas não tem como continuar com o corpo que já não tem mais vida. A questão 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Muitas vezes é uma prova para os pais, muitas vezes é uma prova para o espírito reencarnante, muitas vezes é uma oportunidade de recomposição perispiritual, como eu falei, daqueles espíritos com formas dilaceradas, né, formas perispirituais dilaceradas, adoecidas. Portanto, são várias possibilidades, mas nada é o acaso. Então, eu diria que na maioria dos casos serve para diversos propósitos. Tanto é uma prova para os pais, quanto para o espírito reencarnante, como pode ser uma oportunidade, e aí esse não é para todos os casos, né, de reposição perispiritual para aquele espírito reencarnante, tá certo? Então, se o corpo não tem como prosseguir, ele vai ter que procurar outro. Questão 347. Que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Quando isso acontece, não foi por acaso, existe um propósito para isso. Esses pais podem ter dado a oportunidade para aquele espírito ocupar aquele corpo para se recompor, para, até pelo período de gestação, criar vínculos. E às vezes aquele espírito receberá uma nova oportunidade um pouco adiante, naquele mesmo lar, com aqueles mesmos pais. Aqui eu vou contar uma história pessoal, de vez em quando a gente faz isso. Não é lá muito aconselhável nas aulas, mas quando não é para se exaltar, até que tudo bem. Nós temos, eu e a Roberta tivemos 2 filhos, né, o Vitor e a Letícia, e perdemos um filho no meio, né, dos 5 anos que separam os dois aí. Nós não temos certeza, mas a gente acredita que esse aborto que aconteceu entre o Vitor e a Letícia pode ter sido a Letícia depois reencarnando, né? A gente não teve certeza disso, mas é uma coisa que pode acontecer, quer dizer, aconteceu um aborto espontâneo, o espírito não teve como reencarnar, 2 anos depois houve um nascimento. Foi aquele espírito, não foi? A gente tem alguns indícios que sim, mas pode não ser, né? Então é isso, né? Às vezes foi necessário como uma oportunidade, como uma aprovação, como uma expiação, tudo isso junto, teria que ver caso a caso, não tem como dar uma resposta genérica, porque cada processo reencarnatório tem a sua história, não é? E quando a gente conversa, é interessante, vocês que assistem a aula agora, os que já tiveram em si, na família, né, abortos, é interessante quando acontece, estou falando de abortos espontâneos, né? Quando acontece você começa a conversar com uma pessoa, com outra, e descobre que é muito mais comum do que a gente imagina. Descobre que as tias já tiveram, as avós, a própria mãe. Então, não são raros, né, os casos de abortos naturais, né, de fetos que não se desenvolvem. Então pode ser uma questão da matéria, e esse espírito receberá uma nova oportunidade, como pode ser todo um planejamento para que seja mesmo uma encarnação muito curta, né, se encerrando até na vida intrauterina ainda. Nós vamos parar a primeira parte do nosso estudo por aqui então.